conversar muito sobre o nosso Botafogo, né? Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like também, é muito importante, você contribui demais para o crescimento aqui do canal do Medeiros no YouTube, beleza? Vamos falar do assunto do momento, né? O assunto John Textor versus CBF, versus Associação Nacional dos Árbitros, enfim, John Textor comprou uma briga aí com gente grande, né? A gente vai passar aqui o que o John Textor disse, a gente vai passar também a resposta oficial da ANAF, né, que é a Associação dos Árbitros, e também no final eu vou deixar claro a minha opinião aqui e depois eu abro o espaço aqui do YouTube, do canal do Medeiros, para vocês comentarem também o que vocês acham, né? E eu vou ler bastante aqui os comentários de vocês. Primeiro vamos começar pela informação, né? É importante a gente começar pela informação. Isso tudo começa, né, com uma entrevista do John Textor ao jornal O Globo, né, dizendo que tem gravações de árbitros reclamando de não terem suas propinas pagas, né? O empresário disse que em 30 dias os torcedores saberão realmente o que aconteceu na competição, falando do Campeonato Brasileiro do ano passado. Abre aspas para o John Textor. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim, não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo, nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto, ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023 e nós temos provas. Fecha aspas para o John Textor. Então, assim, são frases fortes, são frases de quem realmente parece ter provas, né? Áudios gravados, documentos e tudo mais. Lembrando que o Botafogo chegou a acionar o STJD, né? o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porém o STJD não deixou a investigação acontecer, né? Foi arquivado o processo. Então o Botafogo ficou de mãos atadas, porque o Botafogo não poderia procurar a justiça comum, né? O Botafogo, se procura a justiça comum, o Botafogo estaria com chances enormes de ser punido. Por quê? Porque o clube precisa procurar o STJD. Então o Botafogo procurou o STJD foi e arquivou o processo. Então agora, com essas palavras do John Textor, pode ser que o Ministério Público entre e a Justiça Comum entre no caso. E aí, para ter a investigação com a Justiça Comum procurando o Botafogo, já é diferente. O Botafogo não pode ser punido, porque foi a Justiça Comum, o Ministério Público que procurou o Botafogo, não o contrário o que aconteceu. Então, é uma chance talvez aí do John Textor realmente mostrar à Justiça que provas é essa que ele tem. De fato, né? Porque isso vai causar um impacto gigante no futebol brasileiro, não é só no Botafogo. A gente está falando de manipulação de resultados, a gente está falando de corrupção dos árbitros, né? Olha as palavras dele como são pesadas, né? Falando que os árbitros reclamaram de não terem suas propinas pagas, né? Então seria algo, né, de árbitros estarem recebendo dinheiro para favorecer time A ou favorecer time B, né? Então, assim, é algo que mexeria por completo no sistema do Campeonato Brasileiro, né? É algo realmente que é muito grave e a gente precisa realmente esperar aí os próximos dias. Ele disse que até 30 dias os torcedores iriam saber de toda a verdade. Então a gente tem aí mais ou menos um mês para a gente saber o andar dessa situação que é muito grave. Já a ANAF, né, publicou uma nota de repúdio, né? A ANAF é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, e a gente vai passar também aqui a nota da ANAF, né? Abre aspas aqui para a ANAF. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol
repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe-se lá por quê, não de hoje abriu uma guerra contra a arbitragem brasileira. Questionar a atuação dos árbitros no campo de jogo por uma falta não marcada, um pênalti deixado de ser assinalado ou uma advertência aplicada de maneira equivocada é uma coisa. Afinal de contas, somos seres humanos. Agora, dizer que na arbitragem brasileira há árbitros que se vendem é uma acusação gravíssima que põe em xeque não só a categoria, como também toda a estrutura da CBF. Se o John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho e, diante do que ele disse, as instituições precisam agir. É inaceitável que um dirigente responsável por um dos mais importantes clubes do futebol nacional tome uma atitude pequena e lamentável como essa. Como representante legítima dos árbitros, a ANAF vai tomar todas as ações necessárias para que ele possa esclarecer suas declarações e iremos buscar todos os meios para que esse péssimo exemplo não se repita. A arbitragem brasileira é formada por homens e mulheres de bem e John Textor deveria, ao invés de atacá-las, trabalhar e cobrar da CBF sua profissionalização. Isso é melhor do que falar besteiras sem provas na imprensa. Fecha aspas aí. Essa é a nota em resposta, né? Essa nota oficial da ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. A gente trouxe aqui o John Textor falando, a gente trouxe aqui também a ANAF falando, os dois lados da história. E, meu amigo, agora vem aí a opinião aqui. O John Textor resolveu mexer com gente grande, resolveu mexer com o sistema, né? Como a gente costuma dizer. Então, assim, é algo que eu acho que o John Textor precisa e tem as provas necessárias, contundentes. Com certeza ele já passou isso tudo para o âmbito jurídico ali do Botafogo, seus advogados pessoais, os advogados do Botafogo. Com certeza ele está respaldado juridicamente, né? O John Textor não está longe de ser um cara leigo, está longe de ser um cara que não é inteligente, muito pelo contrário, é um cara muito esperto, é um experiente gestor que não começou agora. Então, assim, eu duvido muito que ele esteja blefando, eu duvido muito que ele não tenha nada para mostrar. Ele tem, ele já falou que tem esses áudios e agora ele já soltou, inclusive, um novo pronunciamento, né, o John Textor, no Twitter, falando que não vai divulgar esses áudios e essas provas na imprensa, que ele vai divulgar por meios oficiais, ou seja, ele está esperando talvez ali que o Ministério Público e que a Justiça Comum convoque ele para prestar depoimento e aí, nesse momento, ele vai apresentar as provas. É isso que deve acontecer, né? É uma acusação muito grave, então a Justiça Comum, já que o STJD não quis abrir investigação, arquivou o processo, eu acho que diante dessa fala do John Textor, o Ministério Público e a Justiça Comum vai acabar agindo, vai acabar investigando e aí nesse momento a gente vai conhecer realmente o conteúdo dessas provas. Qual é o árbitro que falou isso? Quais são os árbitros que ele tem áudios gravados, né, pedindo propina, reclamando que não recebeu dinheiro? Né? Isso é muito importante. Se tiver um árbitro falando isso realmente, que é o que o John Textor disse que tem, já corrompe todo o sistema, porque todos os outros vão passar a ser suspeitos também por conta de um árbitro só. Vamos lembrar que há menos de 20 anos, em 2005, tivemos um árbitro com caso comprovado de corrupção, que foi o Edilson Pereira de Carvalho, foi banido do futebol, né, em 2005, e vários jogos tiveram que ser refeitos, né, naquele campeonato que deu polêmica com o Internacional, o campeão acabou sendo o Corinthians, né? Então, assim, há menos de 20 anos, não é muito tempo isso, tivemos um caso concreto de corrupção na arbitragem do futebol brasileiro. Então, assim, é algo que tem muito pano para manga ainda, é algo que a gente vai ter que esperar a Justiça Comum, talvez, aí convocar o John Textor para que ele apresente essas provas e a gente fique sabendo aí o teor, né, disso tudo, né? Na prática, o que vai acontecer. Tá bom? E a gente vai acompanhar esse caso, obviamente. Eu só fico preocupado com o John Textor porque ele precisa se cuidar. Precisa ter seguranças, é claro que ele já tem, né? Mas ele precisa reforçar a sua segurança, porque ele está mexendo no vespeiro.
Ele está mexendo, né, num bueiro. Essa é a grande verdade. Ele está mexendo com pessoas poderosas, está mexendo com gente grande, ele está mexendo com todo um sistema aqui no futebol brasileiro e há muito tempo a gente não via um dirigente fazer isso com tanta veemência. Então, John Textor, se cuida, né, reforça a sua segurança, porque realmente o que você está fazendo não é todo dirigente, não é todo mundo que tem coragem de fazer. Tá bom? Então é isso, vamos acompanhar esse caso e a gente volta aqui a qualquer momento com mais notícias sobre essa questão entre o John Textor e a arbitragem brasileira, CBF, ANAF, todo mundo que está envolvido. Um abraço, gente, até a próxima. Valeu!